aqui é Michele Munarete, sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor, venho confessar como é difícil moldar o caráter dos nossos filhos se o Senhor não se fizer presente. Como é difícil ser uma boa mãe, acolhedora, amorosa e que sabe se impor também. Como é difícil encontrar um companheiro que será um bom pai, temente a Ti, que não seja omisso na criação dos filhos, que saiba que para qualquer situação na nossa vida, para que tudo dê certo, é preciso que o Senhor esteja à frente de cada projeto nosso. Ó Deus, entrego nas Tuas mãos o meu filho, o meu casamento, a minha vida, para que o Senhor conduza nossos passos e nos mostre quando estamos errando e nos ajude a voltar para o caminho certo, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é Criação de Filhos, parte 4. Se você perdeu os últimos episódios dessa prosa, ouça no Spotify ou procure no Facebook, Instagram ou YouTube. Terminei a prosa passada explicando como vai sendo formado o caráter do filho pródigo, que não sabe levar o não, forma uma pessoa invejosa, possessiva e de poucas habilidades. Estava falando de como deve ter sido a infância de Esaú e Jacó. E geralmente hoje em dia, quando em uma casa tem 2 ou mais filhos e um é o pródigo, esse é aquele que não gosta de estudar, trabalhar, ajudar com as tarefas de casa, se envolve sempre em confusões, em más companhias e por assim vai. Mas de novo venho repetir que muito provavelmente por Isaac conhecer a Deus, pediu para que ele desse um jeito naquela situação. E o Senhor deu, da mesma forma que deu para o filho pródigo da parábola. Mandou Jacó para uma terra distante, onde ninguém teria compaixão pela falta de habilidade dele. E o fez passar pelo mesmo engano que ele cometeu com o pai. Assim, como ele se vestiu com as roupas do seu irmão Esaú e tomou as bênçãos do irmão, o seu sogro Labão fez exatamente o mesmo com ele. Muito provavelmente, vestiu Leia com as roupas de Raquel, cobriu o rosto de Leia, fez uma festança, encheu Jacó de vinho de modo que ele não percebesse que a voz não era de Raquel, e somente no outro dia, depois de consumar o casamento, foi que ele percebeu que tinha sido enganado. Pois bem, e como acontece em quase toda casa, a mãe que cuida dos filhos e o pai sai para trabalhar ou cuidar dos negócios da família. Então, Rebeca criou um filho dependente, mimado e invejoso, e com isso uma rivalidade entre os irmãos, como é fácil de se notar na parábola do filho pródigo, quando o prudente diz: vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens. Certa vez eu ouvi alguém dizer de uma pessoa adulta, mas que ainda era infantilizada e mimada. Esse alguém disse: a culpa é da criação que essa pessoa teve, porque o monstro não se cria sozinho. E posso dizer, eu concordo com esse alguém. Outra coisa que acontece muito nas famílias e é ótimo para a formação de filhos pródigos é a ausência da figura paterna, ou apenas a omissão dela. Um pai omisso é pior do que uma mãe que não sabe dar limite aos filhos. O pai omisso consegue causar mais danos na formação da criança do que a mãe. Outro exemplo clássico na Bíblia de pai omisso foi a do rei Davi. Davi tinha inúmeras qualidades e a maior dela era a sua humildade, obediência e confiança em Deus. Por isso, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, traduzindo, um homem que agradava o coração de Deus. Davi foi um excelente guerreiro e estrategista militar. Não tinha guerra que ele entrava e que ele não fosse vencedor. Sua fama era tanta que os povos vizinhos temiam seu exército, e ele conseguiu recrutar os melhores homens da época para lutar ao seu lado. A Bíblia conta que com ele haviam 3 homens de grande fama, e que um desses homens feriu sozinho 800 de uma vez. Mas Davi tinha um fraco por mulheres.
Por onde ele passava, ele colecionava esposas. E claro, se ele não era nem bom marido, quem dirá bom pai? Davi era tão omisso que não conseguia perceber o que se passava debaixo do seu próprio teto em relação aos seus filhos. Imagina uma casa com um monte de mulheres, filhos de mães diferentes com o mesmo pai. Quem era o preferido da vez? Quem se dava bem com quem? Que tipo de educação cada um recebia de mães diferentes? Quais eram os valores? Não ia dar outra coisa além do que aconteceu. Um meio-irmão Amon cometer incesto com a meia-irmã Tamar. E, claro, ser vingado pelo irmão da meia-irmã, o Absalão. E o pior disso tudo é que Davi, depois do ocorrido, não tomou atitude nenhuma contra Amon, deixando Absalão, o irmão da moça, procurar por vingança. De novo, Davi não tomou atitude em relação a Absalão e o deixou fugir, e depois ainda sentiu saudades e o mandou buscar de volta a Jerusalém. Então, Absalão tentou matar o próprio pai. E para não dizer que isso está acontecendo somente agora nos finais dos tempos, a Bíblia exemplifica muito bem o que a falta de instrução e educação dos pais pode causar em uma pessoa. Pode, inclusive, colocar a própria vida dos pais em risco. São muitos os casos que vemos no noticiário hoje em dia de filho ou filha que mata os pais por diversos motivos. Uma vez vi um comentário numa rede social de pessoas comentando que um filho batia no pai. E alguém que conhecia o filho ingrato disse que não entendia o porquê, já que esse pai tinha outros filhos e só esse fazia isso. A resposta é simples: não foi educado adequadamente. Ou porque recebeu o mesmo tratamento dos filhos prudentes, ou não recebeu nenhum. Para filhos diferentes, o tratamento deverá ser diferente. Eu conheço pais que hoje, aos 80 anos de idade, ainda têm autoridade dentro dos seus lares, e os seus filhos já casados não ousam desrespeitar o pai. Então, se a pessoa não é educada dentro de casa, ela o será na rua, mas não de uma forma pacífica e com amor. Lembra de Jacó que ia ser chefe de cozinha, porque fazia um prato de lentilhas como ninguém? Pois bem, trabalhou duro na terra do sogro dele, porque o mundo não tem piedade de filhos pródigos. E os filhos de Davi, que não tiveram a instrução do pai? Conseguiram dividir a nação de Israel já no segundo mandato de rei depois dele. E por quê? Porque o filho Salomão seguiu o mau exemplo do seu pai, multiplicando mulheres para si. De novo, não tinha controle do seu lar com muitas mulheres, muitos filhos. Não sabia o que acontecia debaixo da sua barba. E como diz o Senhor Jesus, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. As pessoas podem não dar tanta importância, mas é muito sério a criação dos filhos, porque o Senhor nos pedirá conta de tudo que Ele colocou em nossas mãos. A palavra diz que cada um de nós dará conta de si ao Senhor. Para terminar essa prosa, quero citar a frase que um prefeito da cidade de Quaraí colocou em um outdoor, e eu achei a frase fantástica. A frase diz assim: só tenha os filhos que puder criar. Não tem condições emocionais, pessoais e econômicas? Pense bem antes de ter filhos. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!